Como interpretar o texto bíblico? Como encontrar aquilo que a Bíblia realmente diz a respeito de cada assunto? Enfim, essa é uma pergunta que eu recebo muito e isso motivou com que eu fizesse essa série de alguns vídeos, não sei ainda quantos exatamente, mas vai ser uma série de vídeos que eu vou fazer sobre a interpretação bíblica, tentando trazer para você uma forma simplificada, para você que não é teólogo, não é pastor, ou que é aspirante a ser, uma forma simplificada, prática, de você não incorrer nos principais erros de interpretação bíblica, que são os mais comuns por aí, né? Então eu entendo que essa pergunta é feita por pessoas que querem buscar o sentido real do texto, o sentido correto dos textos, né? Então a gente parte do pressuposto que se você está aqui, você tem zelo pelas escrituras e quer encontrar o sentido correto do texto. É lógico que quando a gente interpreta um texto antigo, seja ele bíblico ou não, qualquer texto antigo, você precisa submeter a sua interpretação a características específicas do tipo de texto. Então, é poesia? É prosa? É um texto apocalíptico? O que é, né? Então, logicamente, tem essas peculiaridades dos textos antigos, das quais a Bíblia se enquadra perfeitamente, porque são os textos mais antigos existentes. Mas, além dessas técnicas específicas que dizem respeito ao dialeto falado, ao contexto histórico e etc., a simples interpretação básica de texto pode te ajudar a não cometer os principais erros e não falar as principais heresias que são faladas por aí. Então, eu acho que o primeiro passo, antes de se aprofundar demais nas técnicas muito mirabolantes e muito teológicas e coisas muito particulares dos exegetas, né, que são os técnicos em interpretação de texto, a gente pode falar sobre uma estrutura básica que vai te poupar desses erros, que vai fazer com que você consiga diminuir a chance de errar a sua interpretação dos textos bíblicos. Então, a gente pode começar com as regras básicas da língua portuguesa mesmo, daquilo que você aprende na escola. Se você foi na escola, você deve lembrar que a sua professora de literatura, de redação, disse para você fazer perguntas para o texto. Você já lembra a respeito disso? Lembra o que a sua professora falou? Minha professora dizia assim: tá bom, quem fala? Quem está falando? Para quem está falando? E o que está falando? Então essas 3 perguntas me ajudam a não ficar perdido na hora da leitura dos textos. E eu quero trazer alguns exemplos, né, para a gente colocar isso em prática. Porque eu acho que o erro nessas 3 etapas iniciais gera problemas doutrinários muito sérios. Porque a interpretação básica de texto passa, você não sabe nem quem falou, nem para quem falou, nem qual contexto, nem qual assunto, enfim. Então qual é o primeiro passo? O primeiro passo vamos pensar, eu vou separar coisas que são faladas habitualmente nas igrejas e no meio dos cristãos, e a gente vai questionar da onde essa ideia veio e se essa ideia está correta, baseada na origem. Então, por exemplo, por que muitas pessoas falam amém diante de afirmações de bênção? Então, por exemplo, alguém falou para você assim: nossa, esse ano vai ser um ano muito bom. E você fala amém. Já reparou? É natural para nós, né? Ou, por exemplo, no final das orações, todo mundo fala amém, né? Por quê? Porque o amém significa assim seja, e a gente sempre acreditou que se a gente concordar com outras pessoas da igreja ali, né, com outros irmãos, se você concordar com essas pessoas, essas coisas vão se concretizar. Isso baseado no texto de Mateus 18, e eu vou ler aqui. A minha versão é a revista e atualizada. Se você tiver outra versão, não tem problema, mas é porque essa aqui eu acho realmente a melhor de todas. Tanto a revista e atualizada quanto a Nova Almeida atualizada eu acho que são as melhores. Diz assim o texto, ó, é o Mateus 18, versículo 19, então acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: em verdade, também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás no céu. Então a gente pensa que se a gente concordar com as pessoas, com o que elas estão dizendo, Deus vai fazer, porque é isso que o versículo diz. O versículo diz que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, então lhe será concedido, né?
Então a gente cresceu, o que ligar na terra será ligado no céu, né? Esse tipo de afirmação, que é inclusive o versículo anterior do texto, que é o versículo 18. Então se você está com a sua Bíblia aí na mão, a gente pode entender que esse versículo fala exatamente sobre o contexto de oração, né? Beleza, só que se a gente olhar para o versículo seguinte, o versículo 20, o mesmo texto serve de motivação para reuniões pequenas. É um texto que você provavelmente já conhece, que diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, de um versículo para o outro, você já tem 2 assuntos diferentes. Isso é possível? É possível, mas é pouco provável. É possível, por exemplo, que isso aconteça no livro de Provérbios. É possível, porque existem muitos provérbios soltos no livro de Provérbios, porque é uma característica dos livros de sabedoria. Mas dificilmente você vai ver uma pessoa conversar com outra e no meio da fala ela mudar de assunto a cada frase que ela falar. Então eu falo assim, olha, esse microfone que eu estou usando é um microfone muito bom. E ele é muito bom para ouvir. Você fala, mas é bom para ouvir o quê? O microfone? Ou ele está falando de um fone agora? Não, agora ele está falando de um fone. Mas de onde saiu isso? Entende? Então, quando você está falando, o discurso, a questão natural da fala vai mostrar que você não fala assuntos aleatórios de uma frase para outra. Então, provavelmente, a gente não tem como ter 2 assuntos diferentes aqui, um no versículo 19 e um no versículo 20. A grande probabilidade é essa. Então, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Vamos perguntar, então, vamos fazer uma exegese, vamos falar assim, né? Uma exegese básica, uma interpretação de texto básica aqui, fazendo essas 3 perguntas para o texto. Primeira pergunta, quem está falando? E aí se você tem, aí fica muito fácil, né? Porque se você tem uma Bíblia igual a minha aqui, ó, o texto está em vermelho, né? Aí quando o texto está em vermelho, a gente já sabe que é Jesus que está falando. Mas se você não tem, você pode voltar ali no versículo 1 do capítulo 18, ó, que vai dizer assim, naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse. Então Jesus começa o seu discurso ali. Então quem fala? Jesus fala. É Jesus falando aqui. A partir do versículo 3 ali, Jesus já começa a falar. Segunda coisa, para quem ele está falando? Ele está falando para os discípulos, e esse próprio versículo vai falar isso. Aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus, né? Beleza, e aí ele vai começar vários assuntos diferentes. Qual é o assunto quando a gente chega no versículo 18, 19, 20, que são esses versículos que a gente está analisando, qual é o assunto tratado? Porque se você ler solto o versículo, a gente vai falar amém para todas as coisas, porque a gente acha que o assunto é tudo aquilo que a gente concordar, Deus vai fazer. No versículo 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei no meio deles, ou seja, Deus está no meio de reuniões pequenas. Então, em pequenos grupos familiares, a garantia de que Deus está no nosso meio. Então está falando da presença de Deus em reuniões. Então está falando de oração, de concordância ou de reuniões? Qual é o assunto do texto? Para isso, a gente precisa procurar o contexto, procurar os versículos que se relacionam com esse contexto. Então vamos prestar atenção onde o assunto começa. Versículo 15 diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Então está falando aqui, a partir do versículo 15, o assunto é um irmão que peca contra você. Né? Como confrontar, como chamar a atenção, enfim, como confrontar um irmão que está em pecado. Né? E aqui o contra ti está entre colchetes, mas enfim, é o pecado de um irmão. Né? Até o meu título aqui, não sei se o seu é igual, mas o título do trecho é como se deve tratar um irmão culpado. Então, a gente não está falando sobre reuniões de culto, por exemplo, de igrejas pequenas, que é o que seria o caso do versículo 20, se mal interpretado, e a gente também não está falando sobre oração, ou sobre concordância no sentido de qualquer coisa que você concordar, Deus vai fazer. Então esse ano vai ser
uma bênção no seu trabalho. Amém. Bom, pode ser que seja, mas o texto não fala sobre isso. O texto está falando sobre como confrontar um irmão em pecado. E é interessante, aí a gente começa a ler e perceber similaridades, né? Esse é o contexto imediato, vamos falar assim, aquele contexto menor, né? Do versículo 15 ao versículo 20, esses 5 versículos. Porém, se a gente pegar o motivo pelo qual Jesus começou o discurso lá em cima, lá no capítulo 18, no comecinho do capítulo 18, vai nos mostrar que esse discurso começou porque perguntaram para Jesus quem é o maior no reino do céu. Né? Versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Então tudo que Jesus vai falar na sequência tem a ver com essa pergunta que os discípulos fizeram. Então quando a gente está falando sobre contexto, é extremamente importante a gente avaliar o motivo pelo qual a conversa começou, para poder avaliar também o assunto que está sendo dito. Então quando a gente olha por essa perspectiva, quando a gente chega, vamos falar aqui no versículo 6, ele vai falar, qualquer um, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra, tal. Aí vai falar dos escândalos, vai falar daqueles que cuidam mal, ou ensinam mal, ou sacaneiam de uma maneira ou outra as crianças, né? Que fazem mal para as crianças. No versículo 6. Aí depois, no versículo 10, Jesus conta uma parábola também relacionada aos pequeninos, né? Vede, não desprezeis qualquer um desses pequeninos, porque vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Enfim, ele vai contar uma história, né? Uma parábola para contextualizar, e depois ele vai falar da questão do pecado, porque ele continua respondendo a pergunta, quem é o maior no reino dos céus? E aí, olha o contexto que interessante. Se o teu irmão pecar contra ti, versículo 15, vai arguí-lo entre ti e ele só, vai sozinho para confrontar esse irmão. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Versículo 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E aqui é a primeira vez em que esses 2 ou 3 que se reúnem aparecem no texto. Essas 2 ou 3 pessoas que se reúnem não aparecem no versículo 20. Elas aparecem no versículo 16. Por quê? Porque elas são 2 ou 3 testemunhas que vão testemunhar contra o pecado daquele irmão que cometeu o pecado contra você. Então é importante, percebe, que o texto ele liga uma coisa com a outra. Se você lê isoladamente o versículo 20, você vai entender que esses 2 ou 3 reunidos em meu nome, eles estão fazendo qualquer coisa, eles estão orando, eles estão fazendo culto, eles estão cantando. Mas o contexto impede você de entender dessa forma, porque essas 2 ou 3 pessoas aparecem antes, fazendo o quê? Testemunhando contra aquele irmão que está em pecado contra você. Então, o versículo 16 é muito claro, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, porque é você e mais 2 pessoas, que são 3. Para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E aí continua no versículo 17. E se ele não os atender, dize-os à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil ou publicano. Ou seja, o contexto aqui é de disciplina da igreja em relação a alguém que está em pecado. Versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então esse versículo 18, ele não diz respeito ao que a gente concordar a respeito de qualquer assunto aleatório. Porque se fosse assim, esse texto daria margem, por exemplo, para 2 pessoas que concordam em fazer coisas que não são da vontade de Deus, terem a bênção de Deus porque concordaram. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um helicóptero para a igreja e fazer a igreja pagar? Será que Deus quer isso? Não sei, mas a gente concordou, e se a gente concordou, foi ligado no céu. Entende? Qualquer assunto absurdo pode ter a ver pode ser respaldado por esse tipo de texto. É igual a minha interpretação do tudo posso naquele que me fortalece. Eu batia na minha irmã
e a minha irmã falava para minha mãe, e minha mãe vinha me confrontar. Filho, você não pode fazer isso. Eu falava, eu posso tudo naquele que me fortalece. É uma péssima interpretação de texto que eu usava para bater na minha irmã, entendeu? Não faz nenhum sentido. Então, o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, tem que estar limitado pelo assunto do trecho, e o assunto do trecho é como disciplinar um irmão que está em pecado. Né? Depois a gente tem o versículo 19, que vai dizer: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Então esse versículo também tem que estar no contexto. Então vamos supor, você e o seu irmão lá, você vai confrontar aquele que está em pecado contra você. E aí ele diz para você assim, olha, eu concordo com você, você realmente está certo, eu acho que eu preciso fazer X ou Y. Vocês, em concordância, têm o selo de aprovação de Deus, porque vocês entraram, você ganhou um irmão, vocês são o que a igreja entende como uma resposta à doutrina da disciplina bíblica. Então, beleza, aí vamos supor que ele não concordou, então você chama 2 ou 3 testemunhas e decide o que vai acontecer com ele, como ele vai ser tratado. Então, por exemplo, você está numa igreja e aí você descobre que existe um homem lá ou uma mulher que está adulterando. Então você chega no irmão e fala assim, olha, eu sei que você está em adultério, e eu acho que você precisa consertar a sua vida. Biblicamente o adultério é pecado, você precisa se consertar e tal. Se ele te ouvir, ganhou o irmão. Se ele não te ouvir e continuar no pecado, o seu papel é levar isso para a igreja. Para a igreja, assim, 2 ou 3 testemunhas, você vai levar para 2 ou 3 irmãos para que esse pecado seja tratado. Esses 2 ou 3 irmãos, geralmente, por exemplo, na igreja presbiteriana, são os presbíteros, o pastor, os presbíteros, são os líderes da igreja. Então, eu levo o problema para o corpo de conselho da igreja. Então, os presbíteros vão e confrontam essa pessoa que está em pecado. E aí, o que essas pessoas concordarem, por exemplo, é um líder de ministério, ele é líder de louvor. Nós vamos concordar que ele não deva continuar no louvor? Vamos concordar que ele não deva continuar no louvor. Então, o que você ligar na terra foi ligado no céu. Esse é o contexto, tá? Essa é a grande questão. Ó, gente, se vocês escutarem as crianças aqui, não liga não, tá? Porque eu entro pra gravar e eles ficam se cutucando aqui. Então, de vez em quando, vocês vão escutar o Samuca e a Manu fazendo bagunça, o que pra mim é ótimo, eu acho maravilhoso. Entende? Esse é o contexto. E aí, qualquer coisa que vocês pedirem nesse sentido, será dada. Deus, faça justiça na vida dessa mulher que está sendo traída, ou desse homem que está sendo traído, né? Essa é exatamente a questão. E aí, quando a gente chega no versículo 20, o versículo 20 vai dizer, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E o que tem de importante nesse versículo é que ele tem dentro dele existe uma prova concreta de que você não pode tratar esse versículo separado do contexto. Por que não pode? Porque ele é uma explicação, e a palavra porquê no começo do versículo fala exatamente isso. Porque quando você começa com uma frase assim, você chega para uma pessoa, olha para ela e fala assim, por que quando eu tomo sol eu fico queimado? A pessoa vai olhar e vai falar assim, ué, mas de onde veio essa história? Porque quando eu tomo sol eu fico queimado. O que tinha antes? O que eu deveria saber que eu não estou sabendo? Né? Não é assim? Quando você começa com porquê, mostra que você está dando uma explicação. Mas essa explicação veio da onde? Sabe? Veio do que deveria ter sido falado antes e você não está sabendo. Né? Então, quando a gente chega no versículo 20... esse porquê mostra claramente, mostra claramente que você tem que ler o que estava antes, e que esse versículo, ele concorda com o que vem antes. Então, ele não pode estar falando de uma simples reunião onde você vai louvar e adorar. Não é isso que ele está falando. Por quê? Porque ele está dentro de um contexto.
E esse contexto, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E esses 2 ou 3 estão reunidos para quê? Para executar disciplina bíblica. Entende? Então, é uma reunião? É uma reunião de 2 ou 3. Mas não é uma reunião de 2 ou 3 para qualquer propósito. Para propósito de adoração, por exemplo. Não, é uma reunião de 2 ou 3 com o propósito de decidir o que fazer com um membro da igreja que está em pecado. Esse é exatamente o contexto da afirmação. E você não concorda? Você que pensava que esse texto falava sobre reunião, sobre culto, não pensava isso, você só não sabe. Vamos pensar que se a gente disser que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, no sentido de Deus está no meio da reunião de 2 ou 3, então a gente não precisa de muita gente, a gente precisa de 2 ou 3 pessoas só. Isso me fica a pergunta assim, se eu estiver sozinho, então Deus não tá? Não, Deus tá também. Ué, então esse versículo é inútil. Por quê? Porque ele vai contra a onipresença de Deus. Né? A pergunta é, se eu estiver sozinho, Deus não tá? Tá, claro que tá. Beleza, então esse versículo quer dizer exatamente o quê? Ele só faz sentido dentro do contexto. Ele não faz sentido isoladamente. Entendeu? Então quando você ora na igreja, recebi a oportunidade e aí eu vou orar para a abertura do culto e aí eu olho lá na igreja, tem uma meia dúzia de gato pingado lá porque o povo chegou atrasado porque choveu. Mas nós vamos começar o culto porque a Bíblia diz onde 2 ou 3 estiverem reunidos eu estarei no meio dele. É verdade que Deus está ali, mas esse não pode ser o texto para basear essa ideia, entendeu? Então, essa é uma coisa, essa interpretação, essa má interpretação desse texto específico gera consequências, gera crenças em você que não são crenças que a Bíblia visa respaldar. A Bíblia não visa te dar segurança de falar essas coisas que a gente falou, de que se você falar amém vai acontecer, por exemplo. E nem que se 2 ou 3 pessoas estiverem juntas, também Deus está ali. Deus está ali, se não tiver ninguém, Deus também está ali. Deus está em todo lugar, porque ele é onipresente. Isso significa que ele está na terra, nesse ambiente aqui, que ele está lá com as crianças lá na sala enquanto eles fazem bagunça, e que ele está ali no quintal, que não tem ninguém, e que ele está com a minha cachorrinha que está aqui de fora na porta, e que ele está no céu e também está no inferno, porque ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Percebe? Vamos fazer outro exercício? Eu sei que essa aula já está ficando um pouco longa, então você pode ver em algumas etapas diferentes, mas eu queria fazer um outro exercício com você. Esse é um texto problemático, bem problemático, que gera problemas doutrinários, que gerou um movimento inteiro de igreja. Gerou, inclusive no Brasil, a maior parte das pessoas entende esse texto da forma errada, tá? Que é Mateus 3, versículo 11. Então eu vou pedir para você abrir aí na sua Bíblia e assim, o que eu quero fazer com esse texto? Eu quero que você tente fazer exatamente o que a gente fez com o texto anterior antes de continuar o vídeo. Então é assim, ó, o texto eu vos batizo com água para arrependimento, Mateus 3:11, tá? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é o batismo com fogo? Aí você tem uma série de pressupostos na sua cabeça. O que são pressupostos? Aquelas crenças que você já tem, né? E aí quando você lê o texto, você já meio que sabe o que o texto quer dizer, porque você já aprendeu o que é o batismo com fogo. O que a gente precisa fazer é testar os pressupostos. Ou seja, a gente precisa descobrir se o que a gente aprendeu, o que a gente ouviu a vida inteira, faz sentido à luz do texto bíblico. Então, à luz do texto, o que é o batismo com fogo? Eu tenho a minha opinião porque eu já fiz a exegese desse texto. Mas e você? Você já fez a exegese desse texto? Já fez a interpretação? Ou ainda não? Ou você ouviu falar que o batismo com fogo é quando você é batizado em línguas, por exemplo, ou quando você recebe uma unção especial do Espírito Santo, porque o fogo é aquele fogo que purifica e não sei o que, você tem essa noção do que é o batismo com fogo porque você ouviu falar. Mas você nunca fez esse exercício que a gente fez de fazer as perguntas para o texto. Nunca fez, então você vai fazer agora e vai chegar a essa conclusão, tá? Então,
pausa o vídeo, eu vou te dar eu vou acreditar que você vai fazer, tá bom? Pausa o vídeo e faça essas perguntas para o texto. Quem está falando? Para quem está falando? E o que está falando? Qual é o assunto? Por quê? Porque baseado nessas 3 perguntas, você vai ter uma noção geral do motivo pelo qual essa pessoa disse o que disse, então a ilustração do batismo com fogo vai passar a fazer sentido. Então pausa o vídeo, se você quiser colocar nos comentários aqui, fica à vontade, aí você chega às suas conclusões, depois você continua. Anota primeiro, depois você continua, por quê? Porque você vai comparar o que você anotou com o que eu vou falar na sequência. Vai lá. Agora que você fez o exercício, vamos comparar então com o exercício que eu fiz, tá? Então, o texto é Mateus 3,11, certo? E a pergunta é, o que significa batismo com fogo? Quem fala? Quem fala é João Batista, tá lá no versículo 1 do capítulo 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então João Batista começa a falar já no versículo 1, né? Para quem fala? No primeiro momento, não aparece para quem ele fala, porque ele começa a pregar, arrependei-vos, versículo 2, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós que clamam no deserto, papapá. Então, quando ele começa a pregar, no capítulo 3, não fala exatamente o público, parece que ele está pregando para um público meio genérico, né? Porém, no versículo 7, no versículo 6, diz que ele estava ali, saíam a ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava batizando as pessoas ali no Rio Jordão, né? E aí o versículo 7 vai contextualizar o que ele vai dizer na sequência. Então, assim, versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes. Então, para quem ele estava dizendo? Fariseus e saduceus. Então quem? João Batista. Para quem? Fariseus e saduceus, certo? Isso vai mostrar o teor do discurso dele, né? Porque ele diz o que ele diz, vai ficar muito claro por meio do qual, para quem ele disse. Então a gente vai ver o tom do discurso. Então eu não falo com qualquer um do jeito que eu falo com os meus filhos e vice-versa, né? Então, ele vai dizer o seguinte, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, qual é o assunto? O assunto é a ira vindoura. O assunto é olhar para os fariseus e saduceus e chamar a atenção dos fariseus e saduceus, dar uma bronca neles e exortar os fariseus e saduceus a respeito da ira vindoura. Quem disse que vocês podem fugir da ira vindoura? Ou seja, não é porque vocês vão se batizar aqui que vocês estão livres da ira vindoura, não. Certo? Então, raça de víboras. E ele vai dizer, olha que figura interessante, né? Raça de víboras, ou seja, de cobras. Ele está chamando os fariseus e os saduceus de cobras. E isso é importante, tá? Todo detalhe no texto é importante. Porque a figura da cobra vai ser muito importante na sequência, tá? Então, vamos lá. Cobras, né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem disse que vocês podem fugir da ira vindoura? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então ele está chamando os fariseus e saduceus ao arrependimento. Então primeiro ele chama de víboras, depois ele diz que eles não vão fugir da ira vindoura, e depois ele chama os fariseus e saduceus para o arrependimento. E aí ele vai dizer no versículo 9, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, vocês não vão ser salvos pela linhagem de vocês. Não adianta falar que vocês são filhos de Abraão e que vocês estão garantidos que vocês são filhos de Abraão. Porque dessas pedras aqui, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Deus não precisa de vocês. Pesado, né? Bem pesado o discurso. E aí ele vai usar uma ilustração. No versículo 10 ele diz assim, olha que ilustração interessante. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então olha o contexto que está se formando. Está se formando um contexto de juízo divino, né? De ira vindoura, da ira de Deus contra aqueles que são pecadores.
Então, quando a gente fala nesse contexto sobre o fogo, qual que é o fogo que vem na sua cabeça? É o fogo do inferno, concorda? Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, a primeira vez que aparece a palavra fogo no texto, que é o versículo 10, ela aparece no sentido de juízo, de ira divina, de inferno, de condenação. Embora dentro do contexto isso fique muito claro, se você lê o versículo isoladamente, o versículo 10 já dá a entender isso. Então, pense só no versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Se você só falar esse versículo separadamente, já dá uma ideia de condenação, né? A árvore não produz bom fruto, vou cortar e jogar fora e lançar no fogo. Concorda? Beleza. Na sequência, então, aí a gente entra no versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Percebe? Ele continua falando, eu vos batizo com água para arrependimento. Vos quem? Eu batizo vocês, estou batizando vocês aqui com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá, no versículo 10 o fogo era condenação. O que o fogo é aqui? Batismo com o Espírito Santo, dom de línguas? Então, quer dizer, no versículo anterior, o fogo quer dizer uma coisa, no versículo posterior, quer dizer outra. Aí piora, a situação piora, quando a gente entra no versículo 12. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Ó, a limpeza. Quer dizer, ele tem a pá na mão. Jesus tem a pá na mão e ele vai limpar completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. O que é o fogo inextinguível? E aí, novamente, a figura do fogo aparecendo como condenação. Então, na prática, você tem o versículo 10, versículo 11 e versículo 12. No versículo 10, o fogo é condenação. No versículo 12, é condenação. Mas você quer acreditar que o versículo 11 é dom de línguas. Por quê? Porque tem uma língua como de fogo lá em Atos 2. Cara, fogo aparece na Bíblia inteira. Nem sempre fogo significa a mesma coisa. Né? A gente pode falar do quanto os discípulos no caminho de Emaús sentiram o calor no coração enquanto Jesus falava. A gente pode falar sobre o fogo no sentido purificador. A gente pode falar no fogo do Espírito Santo. A gente pode falar desse fogo pentecostal. Mas a gente não pode falar que nesse texto o batismo com fogo é de fato alguma coisa boa. Por quê? Porque no contexto inteiro a ideia de fogo tem a ver com condenação e ira divina. Desde o versículo 7, onde fala, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, João Batista chama os fariseus e saduceus ao arrependimento, fala que eles não vão conseguir fugir da ira, fala que o machado já está na raiz da árvore e a árvore que não produz bom fruto vai ser lançada no fogo, fala que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, porque por meio de Jesus você é salvo ou condenado. É isso, entende? Jesus vai fazer os dois, porque é ele que vai julgar. Então no final, no último dia, porque a dificuldade das pessoas é falar assim, ué, mas Jesus vai batizar com fogo? Vai, porque lá no último dia, ele vai dizer para você se você está salvo ou condenado. Percebe? E depois no versículo 12 vai dizer que ele tem na mão a pá e ele vai recolher o trigo no celeiro e a palha em fogo inextinguível. Se a gente pegar só o versículo 11 e o 12, a gente entende batismo com o Espírito Santo e fogo. Batismo com fogo. Recolher o trigo no celeiro, queimar a palha com fogo inextinguível. É um paralelo claro, entre as duas coisas. Então, o que ele vai fazer? Salvar e condenar. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. É paralelo. Então, percebe? E aí eu fico perguntando, quantas vezes você já ouviu que o batismo com fogo, que seja batizado com fogo, você precisa ser batizado com fogo, eu quero o batismo com fogo, e papapá, tal, e você pedindo condenação para você baseado nesse texto. Pedindo, Jesus, pelo amor de Deus, me condena. Jesus, pelo amor de Deus, me lança no inferno. Porque o batismo com fogo, e a única vez que aparece batismo com fogo é aqui. A única vez na Bíblia inteira, não aparece em outro lugar. Essa expressão inteira. Então, quando você pede, na prática, batismo com fogo, você está pedindo para Jesus te condenar. Então, pare de pedir batismo com fogo.
Percebe como a má interpretação do texto pode fazer com que você diga coisas que a Bíblia não diz? E aí agora eu quero que você imagine. Quantas coisas você já falou, já reproduziu, ou você acredita que não estão baseadas no texto bíblico, e que se você for fazer uma simples interpretação do jeito que a gente está fazendo aqui, uma simples, não precisa ser nada muito... Percebeu que eu não fiz nada muito incrível? Uma interpretação básica. Se você fizer uma interpretação básica de texto, você vai perceber que boa parte das coisas que você acredita não estão baseadas no texto. Elas são coisas que as pessoas já acreditavam e usaram o texto para dizer que sim, porque eu estou a fim de que esse texto diga isso. Então, é muito problemático a gente ler a Bíblia por versículos isolados. A gente precisa retirar os contextos, precisa tirar as conclusões do contexto e não impor as nossas ideias ao texto. Bom, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Essa foi a nossa primeira aula. Na segunda aula eu vou dar outros exemplos e vou trazer mais outras técnicas, outras coisas para você prestar atenção, mas espero que você tenha gostado e que tenha valido a pena esse tempo longo aqui, esse vídeo longo que eu fiz, mas espero que você tenha entendido. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau.